Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Kabbalah em 10 minutos. Eu sou Marcel Fernandes, professor da Escola de Kabbalah Brasil, e aqui é o lugar certo. Hoje, quem traz para nós a pergunta é o nosso querido amigo Luiz Honorato. E ele diz para a gente de uma maneira muito simpática o seguinte: Olá, estou gostando muito do programa Kabbalah em 10 minutos. Tenho uma pergunta. Qual o significado das coincidências? Porque dois eventos que aparentemente não têm nenhuma conexão se tocam e nos causam tanta admiração. Obrigado. Bom, Luiz, vamos lá. Tentando entender aqui a tua questão, eu vou tentar dar um exemplo aqui do que seriam, né, do que eu entendi que seriam esses dois eventos que aparentemente não têm nenhuma conexão, mas eles se tocam de alguma maneira causando essa admiração. Vamos imaginar aqui uma situação hipotética, o seguinte, eu já falei isso várias vezes em vários lugares, não sei se aqui provavelmente não, mas alguém já deve ter visto por aí eu dando esse exemplo, né? Imagina aqui o seguinte, sei lá, tu um dia precisa fazer uma viagem qualquer, por qualquer motivo que seja, para um lugar do interior muito distante e meio desolado. Então você pega a estrada principal, depois você pega umas vias acessórias ali, e chega um momento que antes de terminar essa viagem, você está num lugar mais difícil, imagina, sei lá, uma estradinha de terra, que não tem ninguém, e é uma longa distância que você tem que percorrer ali. Num dado momento, o seu carro quebra. E você não consegue arrumar. Simplesmente o carro quebrou, você está parado ali num lugar cheio de terra, aparentemente vai chover daqui a pouco, você não sabe o que fazer, não sabe como sair dali, e aí é óbvio, né? O primeiro recurso é vou pegar o celular e vou ligar para alguém. E imagina que você está num lugar tão distante que o seu celular ficou sem sinal. Aqui já tem pelo menos dois eventos, ou três, né? Você está num lugar desolado, o seu carro quebrar exatamente naquele lugar sem recurso. Depois você também tem o celular sem sinal e para piorar vai chover. Vai chover. E aí o que é que você faz? Tu olha para um lado, olha para o outro, né? E nenhuma alma viva, nenhum carro vindo na estrada, nada. E você já tinha andado ali pelo menos uns 30 minutos sem ver uma alma viva naquele lugar. Imagina que agora, né, para melhorar o cenário, vem um carro passando. E quando esse carro que está vindo passa ao seu lado, você está com o carro quebrado e sem sinal no celular, as janelas do outro carro estão abertas e o camarada que olha ali para dentro, ele te reconhece. É um antigo colega seu de faculdade, que há muito tempo você não via, que você nem sabia que tinha mudado para uma cidade ali perto, e imediatamente ele para te socorrer. A confiança já existe, porque vocês já se conhecem há muito tempo, então não é nada perigoso, nem para um nem para outro. E o camarada desce ali e te abraça, falando: oh, nossa, o que foi que aconteceu? Que coincidência incrível. E ele resgata você de alguma maneira, ele sabe como acessar o serviço de guincho, conhece alguém ali da cidadezinha que ele foi morar, que trabalha com guincho, o camarada já tira o seu carro dali, já leva para a oficina mecânica que ele conhece ali, leva você para casa dele para tomar um café enquanto você espera o seu carro ficar pronto. E além de tudo isso, foi uma surpresa muito grata, não só porque ele te resgatou ali daquela situação difícil, mas era uma pessoa que você tinha com muito valor para você, né, que você gostava muito e que você tinha perdido contato. E a partir daquele momento, vocês podem reatar essa amizade e tudo começa a se encaixar de uma maneira muito estranha, ao mesmo tempo muito feliz, mas muito esquisita. Aquilo que o pessoal que gosta de psicanálise ia falar, o Freud não explica isso tão bem, mas o Jung vai falar sobre a sincronicidade, né? Do camarada passar exatamente naquele momento, naquela estrada, naquela hora que você estava precisando e não tinha como sair de lá. Tô imaginando aqui, meu amigo, que o exemplo, né, que esse aqui pode ser um bom exemplo daquilo que você perguntou para nós, como as coisas que não têm conexão simplesmente se cruzam, se tocam, né? Veja, né? Primeiro acontece uma porção de coisas ruins e de repente aquilo ali vira uma coisa boa. E você fica pensando depois, né? Que sorte que eu dei, como que aquele camarada justo naquela hora passou para me resgatar. Se ele tivesse passado 5 minutos depois, 5 minutos antes, se eu tivesse acelerado um pouquinho, porque logo depois tem uma curva que era fora do caminho dele,
Se eu tivesse um pouquinho mais adiantado, eu ia ter feito a curva. Se o carro quebrasse na curva, depois que eu entrei na outra estradinha, ele não ia me ver e assim por diante. Você vai pensar, como é que as coisas se ajeitaram daquela maneira tão positiva assim, né? Coisa incrível, né? Que coincidência, né? Acho que é disso que você está falando. Veja, muita gente gosta de falar que foi Deus, né? Ah, foi Deus que providenciou que as coisas acontecessem daquela forma, que aquele camarada passasse ali naquele momento para poder resgatar você quando você precisava. Deus te ajudou enviando aquela alma que você já conhecia, aquela pessoa que já era do seu ciclo de amizades no passado e conseguiu fazer de tudo que era aparentemente ruim ficar bom. Isto é verdade, a gente pode até imaginar que é verdade, mas quando a gente começa a olhar sobre a ótica da Kabbalah, a gente vai ver alguma coisa maior por trás. Veja, por que é que isso aconteceu? Se a gente parar para pensar, se Deus é capaz de fazer uma pessoa do seu passado que te conhece passar exatamente no local certo, na hora certa, para resgatar você, se Deus é capaz de sincronizar tudo isso e fazer com que seu carro quebre exatamente naquele ponto da estrada e não um pouquinho depois que você teria tomado uma outra estrada que não é rota daquele seu amigo e ele não ia poder te ver. Se Deus fez tudo isso, por que ele deixou o seu carro quebrar? Podia ter feito de outro jeito. Mas veja, a grande sensação aqui é toda a tensão que é criada nesse enredo, né? Nessa história toda aqui. Tudo isso é montado de uma tal maneira que gera uma tensão e depois uma sensação de alívio, quase como se fosse um roteiro de teatro ou de cinema, e que faz tudo ficar muito incrível, muito dinâmico e muito positivo, e ao mesmo tempo desperta toda essa curiosidade na gente. Por que Deus faria as coisas assim? Não é porque ele fez o teu amigo passar ali para te salvar. Porque se ele quisesse que você ficasse bem, bastava fazer o carro não quebrar. É porque, entre outras coisas, tudo que aconteceu ali é um reflexo do motivo da nossa existência, que é a revelação do Criador às suas criaturas nesse mundo. Esta é uma forma de gradualmente o Criador se revelar às pessoas. Porque veja bem, se Deus quisesse apenas que você não sofresse, bastava fazer o seu carro não quebrar e tudo seguiria bem. Mas a questão não é essa, é maior do que isso. A gente realmente precisa dessas experiências para chegar por nós mesmos a uma conclusão de que estatisticamente aquilo ali era muito improvável. Para a gente chegar por nós mesmos a um entendimento de que existe uma administração por trás dessa realidade. Algo que criou, controla e mantém tudo o que acontece nesse mundo. Tá bom? Espero ter ajudado. Vou mais uma vez aqui dizer a todos vocês para deixarem suas perguntas aqui nos comentários desse vídeo. Basta ir lá fazer um comentário deixando sua pergunta, que você vai ajudar a gente a continuar construindo esse programa Kabbalah em 10 minutos.